Estamos em mais um Prevcast e hoje eu chamei a Vanessa, que é engenheira civil, foi minha colega de classe na faculdade e tem uma empresa especializada em patologia aqui na minha cidade. A Vânia, ela é engenheira civil, fez pós-graduação em gerenciamento e execução de obras e também é a CEO da Estúdio. É isso, Vânia? Isso, Renata. Obrigada pelo convite de estar aqui, de rever uma colega, né, de longa data. A gente sempre se reuniu com outros intuitos, né, na época da faculdade, e hoje poder estar aqui, passar um pouco de informação, passar um pouco de gás, né, para o pessoal aí que está começando, passando por aquilo que a gente passou, né, logo que a gente se formou, que foi bem difícil, que a gente não sabia o que fazer, começou a empreender juntas, a gente tem uma história muito parecida, a gente passa pelas fases sempre juntas, então é muito legal estar aqui com você hoje pra gente compartilhar isso. Ai, Vânia, obrigada por ter vindo. E, gente, a Vânia, eu convidei ela para vir conversar com a gente porque o nosso começo de empresa foi muito próximo. E às vezes eu conto para vocês como foi o começo da minha empresa, mas eu queria trazer pessoas diferentes para contar também. Então a Vânia veio para contar isso. Como que foi o começo, como que ela encontrou a sócia dela, como que escolheu o nicho. E a Vânia comentou agora, né, que a gente sempre tá nas mesmas fases. Então vira e mexe, a gente toma um café, a empresa tá, meu Deus, agora tá acontecendo isso, agora eu tô contratando, agora eu tô dando conta, agora eu tô nisso. Então a Vânia veio contar um pouquinho pra nós. E, Vânia, a gente fez faculdade junto, na faculdade ninguém nem pensava, né, em abrir empresa, sei lá, eu pelo menos nunca pensei em ser empresária, em ter um escritório e nada. Você pensava sobre isso na época da faculdade? Sim, Renata. Até eu e a Amanda, a gente estava agora tendo uma reunião de feedback com a nossa equipe e a gente estava contando para elas que nunca, por nenhum momento, passou pela nossa cabeça ter uma empresa. Por quê? Eu sou filha de um ex-empresário, a Amanda é filha de um empresário e a gente sempre viu a dificuldade dos nossos pais com as empresas. Então, nossa, temos funcionários, temos que pagar funcionário, não temos clientes, temos que buscar clientes, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E a família sempre fica em segundo plano. Então, a gente sempre viu isso, era uma dor muito grande para nós, mas a gente também conseguia perceber que tinham várias falhas dos nossos pais em todo esse processo gerencial da empresa. E a gente sempre falava, nunca vou ter uma empresa. Então, essa era a nossa frase carro-chefe da faculdade. Não quero ter empresa, quero trabalhar em uma grande empresa, mas não quero ter uma empresa. E aí, como sempre, quando a gente cospe pra cima, cai na testa, foi exatamente o que aconteceu. A jornada, né, da Studium, como se eu pudesse chamar assim, começou quando eu me formei e eu já trabalhava na área de perícias. Então, já tinha muito contato com a área, gostava muito de solucionar os problemas, gostava muito de ajudar as pessoas, de trazer um pouco de desempenho para a edificação, de trazer de volta aquele ar de lar para as edificações, porque uma edificação com problema sempre traz um transtorno psicológico junto, sempre traz um desconforto muito grande para quem está na edificação. Então eu pensei, gosto da área, quero crescer, não tenho espaço onde eu estou para crescer. Então, eu acho que eu vou precisar buscar novos horizontes. Nisso, conversei com a minha irmã, que me direcionou para eu fazer cursos. Procura uma pós-graduação, procura um curso, uma especialização, procura um workshop, faz alguma coisa, né? Procura algo direcionado para sua área. Foi aí que eu achei um evento em Fortaleza. E nesse evento em Fortaleza, tinham os melhores professores do país em manifestações patológicas. E não só do país, mas também de Portugal. Por quê? Portugal é um país muito velho, vamos dizer assim, né? Então, tem cidades que têm 400 e poucos anos. No Brasil, a gente não tem, por exemplo, Cascavel. Cascavel, a gente é uma cidade muito nova. Então, a gente nem tem problemas que lá eles já sabem como resolver com as mãos nas costas. E me inscrevi nesse evento, não tinha R$1 para ir, não tinha o que fazer, era em Fortaleza, tinha que ficar em um hotel, em algum local, tinha passagem de avião, tinha tudo. Aí, o que eu falei? Vou ter que dar um jeito, né? Era recém-formada, trabalhava no emprego, não tinha uma remuneração muito legal. E aí eu falei, não, vou fazer acontecer. Então, eu rezei bastante, falei, eu preciso ir para esse evento, porque esse evento vai mudar a minha vida.
Aí a minha irmã falou assim, então beleza, eu vou te dar a passagem de avião. E aí você vai pra esse evento e o resto você se vira? Falei, então ok. Surgiu no Instagram um sorteio do próprio evento pra ficar, pra ganhar hospedagem no hotel do evento. E eu participei desse sorteio e eu ganhei. Então o que aconteceu? Eu fui pro evento, não tinha R$1, mas estava lá em Fortaleza, no hotel do evento, com os melhores professores do país e com muita gente que gostava da mesma coisa que eu. Com muita gente que me abriu muito a mente para eu tirar essa dor do meu coração de eu nunca vou ter uma empresa. Então, conversei com muita gente, fiz networking, conheci vários empresários da área, conheci vários autônomos, vários funcionários, pessoas de todos os jeitos. E duas mulheres em especial me despertaram algo muito que eu nunca tinha pensado. Elas falaram, você não tem alguém que você confia assim de olhos fechados, que você gostaria de dividir? Ela falou, é muito difícil você, tão nova, abrir uma empresa sozinha. Não tem ninguém que você confia, que você acha que abraçaria a causa com você? E na hora veio a Amanda na minha cabeça. Porque a Amanda, a gente, assim como a Renata, estudamos todas juntas. E a Amanda virou uma amiga pessoal muito próxima minha, da família, eu da família dela, as nossas famílias todas, a gente se considera uma da família da outra, então eu falei, cara, eu vou chamar a Amanda. Só que a Amanda não trabalhava na área. Então, voltei de Fortaleza, chamei a Amanda para conversar, falei, quero te entregar um presente da viagem e tudo mais. Entreguei para ela uma carta, chamando ela para ser minha sócia. Na hora, ela chorou, eu chorei, a gente falou, nossa, sim! Ela falou, sim! Super! O que a gente vai fazer? Se eu falasse pra ela que a gente ia abrir uma conveniência, um restaurante, ela já tinha aceitado, né? Expliquei pra ela, ela falou, nossa, muito legal. E foi aí que a gente começou a estúdio, com uma vontade, que antigamente não era uma vontade, mas que aí a gente foi aflorando, foi buscando especializações, foi participando de eventos online, foi lendo livros, né, sobre o assunto. Eu já tinha um pouco da base da área, já sabia como funcionavam algumas coisas e a gente foi fazendo, foi aprimorando para o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, esse foi basicamente a ideia inicial do porquê que surgiu o estúdio. A primeira etapa da estúdio. A primeira etapa da estúdio. Ô, Vani, nessa primeira parte que você conta, dá pra ver muito que teve o apoio da família, né? Sua irmã que te apoiou aí pro evento. E no evento você tava em um ambiente de crescimento, que foi o que fez você expandir sua cabeça para conseguir pensar em ter montado uma empresa, certo? Exatamente. Você acredita que esse apoio da família e ambiente de crescimento é uma coisa crucial para você conseguir começar alguma coisa? No meu caso, sim, porque a minha maior dificuldade era financeira, igual eu comentei, né? Então, eu fui pro evento e eu não tinha R$1. Como que eu vou abrir uma empresa sem eu ter nada, né? Então, a minha irmã, que foi quem me proporcionou a ida à Fortaleza, né? Pagou a minha passagem. E quando a gente foi abrir a empresa, a gente precisava questões de cartório e tudo mais. Ela me deu R$1.000. Então, sim, foi um apoio da família, foi um apoio emocional e financeiro, obviamente, que pra mim fez toda a diferença, mas eu já vi muita gente começar contra a correnteza, a família falando, não faz isso, sai dessa, e vi dar certo também. Então, eu acho que muito mais do que qualquer fator externo é você querer. Porque quando você quer fazer alguma coisa, você vai dar um jeito de fazer acontecer. Então, querer é muito importante. Muito importante, muito mais importante do que qualquer circunstância externa. Eu acho que quando você tem uma vontade no seu coração, você confia em Deus e você fala, Deus, toma nas tuas mãos e faz o melhor por mim. Eu acredito muito que isso é muito, muito mais crucial do que qualquer fator externo. Mas no seu caso, você num primeiro momento não queria? Ou será que era um desejo escondidinho que estava abafado pela história, tipo, da sua família? Eu acredito que pode até ser. Pode ser que eu tinha algum bloqueio por ver a situação dos meus pais sofrendo com a empresa, né? E o mais interessante foi que essas duas mulheres que eu conversei no evento, os pais das duas também eram empresários.
E aí eu até comentei com elas, eu falei, mas eu não quero ter empresa, porque meu pai sofreu muito, teve empresa, faliu 3 empresas já. Eu falei, eu não aguento mais ver essa situação, esse sofrimento. Ela falou assim, olha como é engraçado. Por quê? Você não pode se basear só por essa realidade. Porque pra você isso é uma verdade absoluta. Se você tiver uma empresa, você vai falir porque o seu pai faliu 3 vezes. Ela falou, olha a minha história. O meu pai tem uma sociedade de 30 anos com o irmão dele. E a empresa dá super certo até hoje. Então, assim, ela me tirou da minha bolha, eu tava dentro da minha bolha, ela fez assim, ó, eu saí da bolha e falei, onde que eu tô? Nossa, existe outra realidade. Então, eu tava ali com o meu olhar fechado para aquilo, tendo certeza absoluta que tudo que eu tentasse ia dar errado. Então, possivelmente, eu já tinha uma vontade de empreender, mas eu me escondi atrás do amuleto de que vai dar errado, porque com a minha família já deu errado. Então, possivelmente já era uma vontade que eu abafei por conta da minha bolha. E aí a gente vê como, por mais que o histórico familiar não seja dos melhores, estar nesses ambientes de crescimento que vão furar a bolha é muito importante, né? Sair dessa zona de conforto, que não é confortável, nem sei se a gente pode chamar assim, mas furar a bolha é extremamente importante e essencial nesse começo, né? Exatamente. É igual você falar, a zona de conforto ela não é confortável. Mas é muito mais difícil você tomar a decisão e aceitar que você tá tomando um risco e sair daquilo que tá ruim, porque o sofrimento ele também é prazeroso. Então, quando você tá ali sofrendo, nossa, eu tô num trabalho que eu não gosto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer acontecer, você se coloca em posição de vítima e você aceita aquilo. E aquilo também te dá sensações e emoções que faz você se viciar naquilo. E fica muito mais difícil de você falar, não, vou fazer diferente, peraí, vou sair de tudo isso daqui. Então, acredito que sim, estar nesse ambiente de crescimento, onde eu vi pessoas fazendo a mesma coisa que eu fazia e dando super certo, simplesmente pelo fato de quererem fazer acontecer, pelo simples fato de falar assim, olha, eu posso te ajudar em todas essas coisas. Olha que legal. Então, eu falei, nossa, gente, foi o que abriu assim a minha mente, porque eu cheguei naquele evento como uma criança que não sabia nem para onde ir e saí decidida que eu ia ter uma empresa e que a Amanda ia ser minha sócia. Então, realmente, não só furou minha bolha, como me chacoalhou, me virou de ponta cabeça e falou assim, vai pro mundo, minha filha. Vai que vai dar tudo certo. E de onde saiu a ideia de fazer engenharia? Aí que tá. O meu pai tinha uma empresa, uma das empresas que ele teve, eles faziam infraestrutura para postos de combustíveis. Então, o meu pai sempre falava assim, nossa, a gente tem engenheiro mecânico, engenheiro ambiental. Então, a minha ideia sempre foi fazer engenharia mecânica ou ambiental, porque eu queria trabalhar na empresa do meu pai. E quando o meu pai fechou essa empresa, eu falei, agora eu não tenho mais por que fazer engenharia mecânica ou ambiental. Eu ia fazer só para trabalhar na empresa do meu pai. E agora, nem sei se eu gosto, nem sei o que faz um engenheiro mecânico, um engenheiro ambiental. E aí, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Então, a minha família sempre falou que eu fui uma pessoa muito argumentativa, muito comunicativa. Eles falavam, nossa, você tem que fazer direito, porque você seria uma ótima advogada, porque você seria uma ótima juíza, porque você gosta de falar, porque você convence as pessoas. Eu falei assim, então tá. Aí tinha a questão de que o meu pai já tinha uma outra empresa na época, e aí alguém precisava assumir. Eu falei, tem a opção de fazer administração de empresas. E aí, na contramão de tudo, onde nunca tinha feito nada relacionado, tinha engenharia civil. Eu falei, vou prestar vestibular em uma faculdade para cada coisa. Passei nos 3. E aí eu pensei que eu não passaria em algum. Eu falei, que eu faço agora? Falei com o meu pai e com a minha mãe. Falei, olha, passei nos 3, agora eu preciso definir. O que vocês acham? Meu pai falou. O que você acha? Como é que eu vou escolher a tua profissão por você? É o que você vai fazer pro resto da vida? Aí eu falei, ferrou, porque agora eu precisava de um direcionamento, né? Ele falou, não, quer se matricular um semestre em uma, depois se não der certo você muda? Isso aconteceu com a minha irmã, ela começou a administração de empresas e depois mudou para agronomia. E hoje ela é uma excelente agrônoma. Ele falou, tá tudo bem se você quiser mudar no meio do percurso. Você só não pode ficar pulando de galho em galho, uma hora você vai ter que se decidir. Falei, então tá, então eu vou começar com engenharia civil noturno. Ele, então tá, então vamos lá te matricular. Aí a gente foi lá e me matriculou. Nunca foi um sonho, nossa, eu vou ser engenheira civil. Foi assim, na loucura, basicamente. E é legal que quando a gente conversa, toda a ideia, tanto da engenharia quanto das empresas,
quando a gente junta eu, você e a Amanda, é a mesma história, né? É tipo, como é que foi? Aconteceu. Tipo, fui lá, fiz, deu certo, daí quando eu fui vendo tava acontecendo, que é o que a gente comenta bastante de ir fazendo e dando o seu melhor, que as coisas vão fluindo de uma maneira que a gente não sabe nem explicar o tamanho que chega. Exatamente. Até a gente conversa bastante sobre isso, sobre a nossa história, porque eu e a Amanda, a gente gosta muito disso, né, desse assunto, porque é algo que eu acho que é sempre bom voltar, né, lá na casa inicial e pensar, olha de onde eu comecei, olha onde eu estou, porque isso faz a gente ver que realmente tá dando certo. Mas a gente sempre comenta que é muito importante a gente ter um planejamento. Um planejamento ali de curto, médio, longo prazo. Daqui 5 anos eu quero estar com a minha empresa assim, assim, assim. Eu quero estar na minha vida pessoal dessa maneira. Claro, é muito importante a gente escrever e planejar, mas nunca engessar e buscar só aquilo. Não, eu escrevi aqui que eu nunca vou ter uma empresa, então eu nunca vou ter uma empresa, Eu podia ter fechado todos os meus ouvidos para todas as pessoas no evento e eu poderia ter virado a melhor engenheira diagnóstica do mundo. E não teria minha empresa hoje, que é algo que eu amo, que de paixão, assim, é meu bebê. Então, assim, se a gente tem um planejamento e a gente só foca nisso e não vê as oportunidades que Deus vai mandando sinais por fora, a gente acaba seguindo um caminho que talvez não era para ser o nosso. Tem uma frase, eu não sei de quem, que fala bem isso. Se o planejamento que você fez há 2 anos atrás tá dando certo, é porque ele tá errado. Porque ele não pode dar certo. Ele tem que ir se aprimorando. Tem que ser melhor. E você vai conhecendo novas coisas e vai escolhendo outros caminhos. É um negócio muito dinâmico, né? Que você vai mudando. Logicamente que o objetivo final, ele segue o mesmo desde o começo. Então, você foi pro evento para se tornar uma engenheira da parte de diagnóstico e hoje a sua empresa continua nisso, né? E como é que foi escolher essa área dentro da engenharia? Por que vocês escolheram isso? Porque eu já trabalhava nessa área. Então, eu trabalhava em um escritório de perícias. E a história de como eu cheguei até o escritório de perícias também é uma história muito inusitada. É algo que simplesmente aconteceu porque tinha que acontecer. Não era meu sonho trabalhar numa empresa dessas, nem sabia que existia na época. Mas eu trabalhava em um estágio que era um local de projetos. E esse local de projetos tinha projetos de 7 anos atrás parado, sem aprovação. E assim, super desorganizado. A gente trabalhava lá, tentava correr contra o tempo, a gente nem sabia como fazer, mas a gente pesquisava e tentava resolver. E a gente não tinha as condições para trabalhar. A gente não tinha ninguém para ajudar, ninguém para ensinar. Todos os estagiários faziam tudo meio por conta própria, do jeito que achava que estava certo, não tinha uma orientação, não tinha um feedback. Às vezes não tinha nem salário. Então, eu estava super insatisfeita nesse local. Eu estava voltando do trabalho, a pé para casa, e eu vi uma placa, né, com o nome da empresa, que era uma quadra para cima da minha casa. Nunca tinha visto que na quadra de cima da minha casa tinha uma empresa de engenharia. E aí eu li, eu falei, nossa, é uma empresa de engenharia. Como que eu nunca me atentei a isso? Peguei, atravessei a rua, bati na porta. Falei, oi, tudo bem? Tô procurando estágio. Aqui eu vi que é uma empresa de engenharia e tal. Aí a pessoa que me atendeu foi a Michelle. A Michelle Maier. Aí ela me atendeu e falou assim, não é minha empresa, eu só tenho uma sala aqui, é tipo um coworking, mas eu posso passar o seu contato pro engenheiro que tem, né, vários estagiários. Eu não tenho estagiário no momento e tal, sou recém-formada. Falei, ok, então tá. Passou o contato, era o nosso professor. Maravilhoso. Aí, entrei em contato, ele falou assim, olha, agora eu não tenho condições, eu já tenho 7 estagiários, eu não tenho nem onde colocar você, não tenho nenhum computador pra te dar pra trabalhar. Mas eu trago meu computador dele, mas eu não tenho o que te passar. Ele falou, volta daqui 1 mês, vai que eu fechei algum serviço e eu posso passar pra você fazer. Aí, ok. Eu tentei continuar 1 mês na outra empresa e eu não consegui, porque realmente não tinha condição de trabalhar. E aí eu falei, quer saber? Vou bater lá na porta de novo. Era na esquina de cima da minha casa. Então eu fui lá, bati na porta de novo, falei, oi, tudo bem? Eu sei que você falou pra eu esperar 1 mês, mas é que eu queria trabalhar. Queria fazer alguma coisa. Eu falei, não precisa nem me pagar salário, eu moro aqui na quadra de baixo. Eu só quero vir aqui, aprender, ajudar no que eu posso ajudar. Ele falou assim, então vem amanhã aí de manhã. Pegou e me passou vários projetos a nanquim para passar pro AutoCAD. Eram 7 caixas com projetos antiguíssimos. Aí ele me passou em 1 semana, eu passei tudo pro AutoCAD, tudo com corte, com cota, tarará. Ele ficou chocado, ele falou, cara, que é isso que você fez? Eu falei, eu te falei que eu queria trabalhar. Ele falou, então beleza, então
Mesmo que não tenha nada, eu vou arrumar algo pra você fazer. Aí eu comecei a ter contato com os laudos, com as perícias, comecei a auxiliar a engenheira que trabalhava lá. Aí depois, naturalmente, as pessoas foram saindo, ficou a engenheira que trabalha com ele até hoje, que é a minha amiga pessoal, adoro ela de paixão, e eu. Então a gente basicamente tocou a empresa. Então a gente fazia os laudos, as perícias, eu me formei, continuei lá por um tempo, mas eu percebi que ali não ia ter espaço para eu crescer. Por mais que eu gostasse muito da área, eu sentia que o desafio para mim era pouco. Eu precisava de algo mais, eu tinha algo a mais para contribuir do que aquilo ali. Então, foi por isso que eu busquei o evento. Aí, com isso, né, desde o dia que eu bati na porta do escritório até o dia que eu saí, eu trabalhei 4 anos lá. Então, a área foi algo que me cativou, mas nunca foi por, nossa, quero trabalhar com perícias. Foi assim, ó, pega isso aqui, de repente, pega isso, e de repente eu tava totalmente inserida no meio. Foi natural. Eu acho que agora você contando, o pessoal vai entender por que a gente fala que a nossa história é muito parecida, né? É tipo, pegou fogo, faz. Tipo, tá bom, fiz. E do nada a gente abre empresas que... Exatamente. A Studium hoje também é super bem posicionada dentro de Cascavel e acredito que assim como a Redomolim, concorrente direto vocês também não têm, né? Porque não tem quem faça bem feito. Exatamente. Assim, concorrente direto a gente não tem porque a gente criou um nicho próprio. Por quê? Qual que é o nexo, qual que é o maior motivador para uma empresa? É resolver problemas. Então, sempre que você estiver pensando, né? Vocês aí que estão ouvindo a gente, nossa, o que eu posso fazer da minha vida? Pensa em um problema, pensa na dor de alguém. Na dor do condomínio, na dor da balada, na dor do empreendedor, na dor do silo, qual dor que você pode resolver para alguém? Então, você pegou a dor que era a prevenção de incêndio, que deu um boom ali no Brasil, depois da questão da Botkiss. Falou, gente, vai chover de gente precisando desse serviço, eu vou me especializar nisso? E aí você naturalmente pegou gosto por aquilo e hoje você vende esse serviço. Com a gente foi a mesma coisa. A gente entrou no nicho direcionado para fazer inspeção predial. E era inspeção predial, inspeção predial, inspeção predial. Porém, Cascavel é uma cidade muito nova para ter inspeção predial. Os nossos prédios mais velhos, que são os de 4 ou 5 pavimentos lá na Avenida Brasil, perto da Catedral, eles não fariam uma inspeção predial. Jamais. Porque não compensa financeiramente. Então, a gente começou a encontrar essa dificuldade. A gente tinha um serviço, a gente tinha uma ideia muito legal. Talvez para Santa Catarina, que tem a questão da maresia, que tem a questão que as edificações sofrem mais agressão com o meio. Talvez em Fortaleza, que é uma cidade de 400 e poucos anos, que as coisas começam a cair, começam a perder o desempenho. Em Cascavel, a gente não tinha muito espaço para isso. Aí a gente falou, vamos precisar direcionar para outro lugar. Então, a gente começou a ver que as edificações eram novas, mas precisavam de manutenção. Então, a gente pode atender esse nicho. E aí a gente começou a atender o nicho de manutenção, que não deixa de ser engenharia diagnóstica, não deixa de ser uma perícia, não deixa de ser uma vistoria, uma inspeção, mas não é um laudo de inspeção predial, mas é a mesma área. Por isso que a gente fala, a engenharia ela te abre um leque enorme, você pode fazer muitas coisas. Então a gente pegou um leque que a gente já achava que era um oceano azul, vamos dizer assim, que era a inspeção predial, que era a perícia. E aí a gente desmembrou em outro leque, que aí sim, nesse leque da manutenção predial, a gente não tem concorrente nenhum. Então, por isso que eu falo, a gente tinha um plano que era inspeção predial. Vamos atender condomínio, vamos atender síndicos, vamos resolver o problema deles. Mas eles não estavam com essa dor, porque na nossa cidade não tinha essa dor. Se a gente tivesse seguido nisso e falar, não deu certo. Amanda... Vamos fechar, então. Segue seu caminho, foi legal a gente ser sócia, ter te entregado a cartinha com o presente, a gente ter chorado juntas, tomado um café. Mas agora é isso, então boa sorte pra você, boa sorte pra mim. Não! O que a gente pode fazer? É essa ideia de existem problemas a serem resolvidos em todas as áreas. Então pega foca nisso e bora. E eu pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa, exatamente. Qual é o problema que não está sendo resolvido? O que tem aí que... Alguém não tá resolvendo, mas esse cliente tá sentindo essa dor. E na sua história, o que eu vejo muito, na história de vocês, né, que é a história da Studium, o ambiente de crescimento foi primordial com o primeiro passo. Só que antes do ambiente de crescimento, que vamos supor que ele tava ali na segunda fase, que já estava formada,
Antes disso, na primeira fase, que é na época de faculdade, teve aquela ânsia por querer aprender, aquela fome por conteúdo, né? Exatamente. Porque hoje, a gente já conversou sobre isso, né? A dificuldade que a gente teve para contratar, você não encontra pessoas que batem na porta e falam, viu, eu quero aprender. Por favor, eu quero só aprender. Eu preciso aprender para ser alguém no mercado. E você ter isso, né? Bater na porta, falar, não, eu só quero aprender. Eu trago meu computador, eu sento aqui, se quiser que eu sente no chão, eu sento, mas eu quero aprender. Então, ter essa fome por conteúdo, eu acho que é extremamente importante que o pessoal leve isso em conta, né? Que é muito importante você procurar isso e estar em ambientes que vão te dar esse crescimento, tanto pessoal quanto de conteúdo. E o último ponto que a gente vê é essa questão de, poxa, mas qual dor que eu posso resolver? Exatamente. Eu tracei o caminho, igual a gente fala aqui no escritório, era pra fazer só projeto. Beleza, mas é só projeto que precisa? Se eu só fazer o projeto e entregar, é suficiente? O que mais? Aonde que as pessoas não estão olhando? E é normalmente nesse aonde que as pessoas não estão olhando, que é o óbvio na maioria das vezes, Exatamente. que tá sei lá, um mundo colorido que ninguém tava olhando, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala, tanto nós com você, tanto nós quanto com qualquer outro empresário da área. A gente vê que os profissionais que estão formando, eles não estão tendo essa vontade de aprender. Então, eles querem a informação pronta, eles querem o que é fácil. E, gente, a engenharia não é fácil. A faculdade de engenharia pode ser fácil. Se você souber levar bem administrado, ela fica uma faculdade fácil. Você precisa desenvolver um raciocínio lógico, ter uma habilidade com a calculadora, uma concentração boa, você se forma em engenharia. Que tem um caderno bem organizado. Exatamente. Tira a cópia do que caderno, passa o tá xerox pra todo mundo. Mas assim, querendo ou não foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Foi de longe, não vou dizer que foi a mais fácil, mas não chega nem perto de ser a mais difícil. Então, assim, quando a gente sai, que aí a gente vê que o bicho pega, tem que ter esse feeling de, pra eu me destacar, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter vontade e o mais importante de tudo, pé no chão. Eu não vou começar sendo a melhor engenheira do mundo. Eu preciso aprender com quem também veio do zero. Então, a gente tem que ter essa consciência de que ninguém sai da faculdade de engenharia construindo um prédio. Ninguém sai da faculdade de engenharia construindo as melhores casas de alto padrão da cidade. Não, ninguém. Nem quem já está no mercado há muito tempo sabe tudo sozinho. Então, a gente precisa começar do zero, ter o pé no chão, aceitar nossa condição de que sim, a gente sai bem cru da faculdade de engenharia e a gente precisa correr atrás de aprender. Essa é o pontapé inicial, independentemente de quem quer ter uma empresa, quem quer trabalhar em uma grande empresa, quem quer se destacar profissionalmente, em qualquer área. É vontade de aprender. Até porque eu e a Amanda, você, ninguém tá aqui hoje, nossa, cheguei nesse ponto e eu não faço nada, eu não estudo, eu não aprimoro, jamais. É leitura diária, é norma, é conteúdo, é informação, é troca com outros profissionais. Isso é uma coisa que eu fico muito chateada, porque eu vejo que existe um egocentrismo dentro da engenharia. Eu sei as informações, eu não vou passar para ninguém. Não, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com você e passar essa informação porque pode salvar a tua vida, pode salvar a tua carreira. Então vamos compartilhar, sabe? Vamos sentar, vamos fazer uma roda de engenharia, não para fazer networking, para vender um serviço. Para contar o que eu descobri que talvez possa ser a solução para o teu problema, sabe? Então, isso a gente até tem um pouco aqui, né? Porque a gente participa de grupos, e a gente se reúne. Grande parte do ciclo de convivência da Amanda, meu, do Luiz e meu, é da parte da engenharia, que são as pessoas que eu mais convivo, né? E aí a gente acaba trocando muita experiência. Mas, assim, a gente vê que quando um profissional não te conhece, você chega para trocar uma informação, sempre tem um receio. E não deveria ter. Por quê? A gente tem que aprender com os outros, todos os dias. A gente precisa aprender com o que os outros estão fazendo, precisa passar o que a gente está fazendo para os outros também poderem aprender. Então, isso é um apelo para quem está se formando, para quem está começando agora. Quebrem essas barreiras de, não, eu sei informação, não vou passar para ninguém. Se ajudem. A Renata faz algo, né, maravilhoso, que é
todo dia no Instagram dela, ela tá ensinando coisas. Eu aprendo coisas com a Renata todos os dias. Pode essa sinalização ou não pode? O que tá errado aqui? O que não tá? Você leva essa informação para as pessoas. Isso é muito importante. Muito importante porque você vai lá e quebra essa barreira todos os dias. E eu acho que isso é muito importante, não só na engenharia, mas em qualquer área. É a gente ter esse contato com os colegas e aprender juntos. Sabe que semana passada a gente gravou um podcast com o Kalil, que é um engenheiro também que tá, né, há 1000 anos. Ele falou que tem 40 anos de experiência, 40 anos que ele é engenheiro. E daí eu falei, Kalil, deixa uma dica pro pessoal. Ele falou bem isso. Leitura e escrita durante todos os anos. Faz 40 anos que eu me formei, eu faço isso até hoje. Eu leio a norma do Corpo de Bombeiro uma vez por ano inteira. Eu fiquei, cara, olha isso. Tipo, o cara tá 40 anos, ele ajudou a escrever a norma e ele ainda lê todo ano. Então, essa dica, ela é muito importante. O pessoal entender que não é... Aí Studio se posicionou no mercado, pronto, Vanessa e Amanda nunca mais abriram um livro. Não, é evento o tempo inteiro, é leitura. E cada projeto é um projeto, né? Exatamente. É um negócio que você olha e fala, caraca, que norma eu vou fazer com isso aqui? E a ideia de dividir o conhecimento, eu até falei sobre isso ontem no Instagram, que é a gente, tipo, não adianta eu cobrar que o cliente tenha consciência se eu não tenho como profissional e eu vou lá fazer o projeto... Igual eu tava... Até citei aquele cliente que a gente foi ver junto, que ele me chamou pra fazer a prevenção contra incêndio. Eu falei, olha, não adianta fazer só eu. Preciso de inspeção, eu preciso de elétrica, eu preciso de alguém pra fazer reforma. Não é só o meu. Então, os profissionais terem essa consciência, eu acredito que é primordial. Porque aí sim a gente consegue elevar o nível de uma maneira geral, né? E quem tá entrando no mercado... Ter essa clareza de pedir ajuda, de falar não sei, de falar, olha, me ajuda porque eu me perdi nisso, é extremamente importante. Exatamente, até porque para você se tornar um profissional de credibilidade, você precisa ser transparente com o seu cliente e com os seus colegas. Não tem problema nenhum você não saber algo e você assumir isso. Olha, eu não sei. Claro que se é algo do seu cotidiano, do seu dia a dia, a gente tá falando de outra coisa. Mas não tem problema nenhum você não... Por exemplo, eu, Vanessa, não saber fazer um projeto estrutural. Não tem problema nenhum eu falar pro meu cliente, eu não faço projetos estruturais. Mas eu tenho um colega que eu posso te indicar que ele faz. Eu não faço prevenção contra incêndio. Você não precisa se sujeitar a fazer algo que você não sabe, porque você tem medo de falar não pro seu cliente. Você pode indicar o seu colega pro seu cliente. Porque juntos vocês vão crescer muito mais. Outro dia o seu cliente vai te devolver 2 clientes. Outro dia seu colega vai te devolver 2 clientes. Então, não é assim, nossa, eu vou pegar tudo que aparecer porque quanto mais serviço, mais dinheiro. Não. Quanto mais serviço que você não sabe fazer, mais prejuízo você tem. Isso a gente aprendeu. Porque quando a gente começou, a gente inevitavelmente não tinha tanta demanda. A gente pegava uma coisa ou outra que aparecia e a gente só se ferrou. Por quê? Não sabia fazer, não tinha o domínio do assunto. E aí, consequentemente, virava em prejuízo, porque era muito mais tempo investido para fazer um serviço que acabava levando a perda de dinheiro. Então, jamais faça as coisas por dinheiro. Jamais peguem clientes e serviços por dinheiro. Claro, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Não tô falando para você viver sem dinheiro, óbvio. Mas a partir do momento que você direciona, você dá o seu melhor e faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta, o dinheiro é consequência. Então, vem. Os clientes vêm, o reconhecimento vem, a credibilidade vem. E a partir do momento que você fala, não sei fazer, mas vou te ajudar. Vou pesquisar, vou ver quem pode fazer, volto para você com a informação em outro momento. Isso eleva o seu nível de credibilidade com o seu cliente a 1 milhão. Então, é muito importante ter essa humildade de reconhecer também que a gente não vai ser bom em tudo. Jamais. Isso traz uma autoridade, né? Porque pra pessoa falar, olha, Vanessa... Não sei, não trabalho com isso, mas eu vou procurar e te ajudo. O cliente, ele sente essa honestidade, né? Tipo, nossa, olha só, ela não tentou me enrolar ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. Então, isso é muito importante. Vani, pra gente finalizar, então a gente viu a importância de querer, né? Ter essa fome por conhecimento, o ambiente de crescimento e entender a dor do cliente, entender aonde você pode ajudar. Lembrando que isso vai ser uma tentativa e erro, né? Não foi, abrir a estúdio e descobrir que não existia isso, vou fazer. Não. Foi tentando, errando e encontrando. Pensando na galera que realmente está saindo da faculdade, pensando em abrir algo, até porque agora a gente entrou numa fase, né, numa geração que é uma moda você ter um empreendimento, né? A galera acho que ainda não entendeu que ter uma empresa não é brincar de atender cliente, pronto, é um negócio mais sério. Mas para essa galera que está
pensando, cogitando em abrir um escritório, em começar algo. O que você acredita que, assim, olha, antes de vocês abrirem qualquer coisa, pensa sobre isso, ou faz isso, reflita sobre isso. Qual que seria a sua dica, assim? Em primeiro momento, não é para assustar ninguém, mas esteja preparado para trabalhar muito mais do que ser funcionário. Não, mas eu vou abrir uma empresa. Porque eu vou trabalhar menos, isso. Eu vou poder fazer coisas durante a tarde. Vou ganhar mais. É pra isso que eu vou abrir uma empresa. Ai, nossa, que sonho. Daqui então, 30 anos, quem sabe? Esteja preparado para trabalhar muito mais do que a média, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tenha consciência que você tá tomando decisões que vão gerar riscos para você. Corre o risco de dar muito certo e corre o risco de dar muito errado. Corre o risco de você ganhar muito dinheiro e corre o risco de você ter muito prejuízo. Então, você vai assumir um risco muito grande. Se ele é um risco positivo ou risco negativo, é só fazendo que você vai saber. E, em terceiro lugar, tenha responsabilidade. Igual você falou. Ter uma empresa não é sair brincando de atender cliente. Por quê? Muitas das vezes que a gente vai atender um cliente, seja ele em qualquer nicho, seja na manutenção, laudo, perícia, inspeção, numa consultoria, em uma edificação que está em fase de execução, a gente volta e meia, a gente tem que fazer a desconstrução da imagem de um profissional que foi ruim. Nossa, eu nunca mais vou contratar um engenheiro, porque, nossa, esses engenheiros só vêm aqui, tomam o dinheiro da gente, não resolvem os problemas e somem no mundo. Então, se você vai se propor a abrir uma empresa para ajudar as pessoas a solucionarem problemas, você vista essa camisa e você honre com a sua palavra. Porque senão toda a nossa classe tem que ficar vindo na contramão falando, espera, não é bem assim, confia em mim, me dá mais um voto de confiança para minha classe, para os meus colegas, eu vou fazer diferente. Então a gente, além de ter que desconstruir tudo, a gente tem que pisar em ovos para cuidar, porque qualquer coisa que fizer a gente pode queimar a imagem dos engenheiros, generalizando mesmo dos engenheiros para sempre para aquela pessoa. Então, essas são as minhas dicas. Então, aceite que você vai trabalhar mais, aceite que você vai correr riscos e seja comprometido com isso. Então, igual a Renata sempre fala, né? Não existe plano B. Abraça isso como seu plano A e faz acontecer. Mova mundos e fundos e faça o que você tem que fazer para conseguir ajudar mesmo as pessoas, porque a engenharia, ela é uma ajuda. Executar qualquer que seja a função de engenharia, seja engenheiro diagnóstico, seja um prevencionista, não sei se é assim que chama, a gente está ajudando as pessoas todos os dias. Quem executa está ajudando a pessoa a construir o sonho dela. Então, a gente ajuda as pessoas. A gente tem que abraçar essa causa e fazer isso acontecer. E é importante lembrar que para nós a gente tem, 20, 30, 40, 50 clientes no ano. O cliente que contrata, às vezes a gente é o único engenheiro da vida. Exatamente. Então é um peso importante, é um negócio que a galera tem que colocar na cabeça, entender e honrar isso. Exatamente. E quando a gente fala de não existe plano B, a Michelle sempre falava muito essa frase também, o não existe plano B quer dizer que não existe outra coisa além da R da Molin dar certo. Mas não quer dizer que o caminho que eu tracei no começo é aquele absoluto. Exatamente. Então, não existe plano B, mas planejamento diferente, rotas alternativas diferentes para eu chegar nesse plano, Exatamente. Né? Então, a Studium, o objetivo era a Studium tem que dar certo. Começou com um assunto, foi encontrando outros caminhos para chegar no plano que realmente era. Então, entendam que às vezes a gente vai ter que mudar o planejamento, mas o objetivo final ele continua o mesmo, né? Exatamente. Ele segue sendo a mesma coisa que começou. O que sempre vai ser a mesma coisa. O que? Studium dar certo. R da Molin dar certo. Como? Só Deus sabe, né? Então é basicamente isso. Vani, muito obrigada pela sua participação. Muito bom receber você aqui, conversar com o pessoal, trazer um pouco essa visão pra galera ver que não é mil maravilhas, mas que ainda assim, mesmo em todos esses perrengues, a gente fala com um brilho no olhar, sorrindo, amando, se abraça pra chorar, mas também se abraça na hora de rir. Então é muito bom trazer isso, principalmente por ser alguém da minha idade também. Então a gente tá tentando bater muito nessa tecla do empreendedorismo pra galera menos de 30 anos, que é
um ritmo que tá tendo, né? Uma procura que tá tendo muito. Então, muito obrigada por vir aqui, contar pro pessoal, trazer essa motivação, insight, pra galera poder se inspirar e pensar ou repensar na hora de abrir uma empresa. Legal, Rê. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Sempre que você achar que a gente tenha algo para contribuir, a gente fica aí à disposição. A Studium e a R. Dalmolin andam juntas, são crianças que cresceram juntas. Hoje eu acho que a gente tá na adolescência, né? Acho que sim, tá meio revoltados. Mas é um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar essas informações, né, com os seus alunos, com os seus ouvintes. E é sempre muito bom também a gente relembrar que um dia a gente começou, não sabia o que fazer, não sabia como fazer, e hoje a gente se reúne e fala, nossa, olha que legal que eu fiz, olha essa dificuldade que eu tô passando, me ajuda aqui. Então, isso também é uma dica. Tenha parceiros, tenha amigos que você possa recorrer, né? Então, a gente, Studium e R. Dalmolin, a gente tá sempre aí, dá um help aí, a gente tá precisando, então... isso também é muito importante. Ter uma rede de apoio não só de família, não só de amigos, mas também de empreendedores que possivelmente eles vão estar passando pela mesma coisa que você. Tem a mesma dor, né? Então Exatamente. tem essa conexão. É isso, gente. Esse foi mais um Prevcast. Não sei o que tem que falar no final. É isso.